Boa noite a todos. Hoje iremos contar a história dos Nefilins. Nesta história, iremos explicar a origem deles, a ira divina e o dilúvio como castigo. Estão prontos? Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, O Escolhido, e ativem o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esses. Nefilins, os gigantes caídos do céu. Há milhares de anos, muito antes do mundo moderno, existem relatos misteriosos sobre seres celestiais que teriam descido dos céus e se envolvido com a humanidade. O resultado dessa união proibida deu origem a criaturas gigantescas e poderosas conhecidas como Nefilins. Mas quem eram esses seres? Eles realmente existiram? O que causaram na Terra? E por que foram condenados? Este texto mergulha nas origens, consequências e mistérios que envolvem os Nefilins, explorando desde a Bíblia até livros apócrifos e tradições antigas. Capítulo 1. A origem dos Nefilins. A primeira menção dos Nefilins aparece no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. A palavra Nefilim vem do hebraico Nepilim, Nefilim, derivada do verbo nafal, que significa cair. Por isso, muitos estudiosos a traduzem como os caídos. Outros acreditam que o termo descreve seres gigantes de forma literal. A questão central está na identidade dos chamados filhos de Deus. Quem eram esses seres que se uniram às mulheres humanas? Há duas interpretações principais. Linha angélica. Eram anjos caídos, também chamados de vigilantes, que desobedeceram a Deus e tomaram mulheres humanas como esposas. Linha humana. Eram descendentes de Sete, filhos de Deus, que se misturaram com as descendentes de Caim, filhas dos homens, gerando uma linhagem corrompida. A versão mais aceita entre antigos judeus e cristãos primitivos, especialmente através de textos como o livro de Enoque, é que os filhos de Deus eram realmente anjos caídos. Capítulo 2. Os vigilantes e o pacto proibido. O livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais influentes da tradição judaico-cristã, detalha a rebelião desses anjos. Segundo ele, um grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes, desceu ao Monte Hermon, onde fizeram um pacto para tomar mulheres humanas como esposas. Liderados por anjos como Semjaza e Azazel, eles sabiam que estavam desafiando a vontade divina. Ainda assim, decidiram unir-se às mulheres humanas, gerando uma raça híbrida de gigantes, os Nefilins. Esses seres, meio celestiais e meio humanos, cresceram de forma descontrolada. Seus corpos eram imensos, sua fome insaciável e sua força imbatível. Com o tempo, começaram a devorar não só os animais, mas também os seres humanos, e uns aos outros. Capítulo 3. O conhecimento proibido. Os anjos caídos não apenas geraram filhos poderosos, eles também ensinaram à humanidade conhecimentos considerados sagrados e secretos. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes ensinaram metalurgia, criação de armas e joias, magia e feitiçaria, encantamentos, invocações e manipulação espiritual, cosméticos e sedução, práticas para corromper e manipular, astronomia e astrologia, leitura dos céus, usada não para sabedoria, mas para idolatria e controle. Esses ensinamentos aceleraram a corrupção da humanidade. A terra encheu-se de violência, imoralidade e arrogância. Os seres humanos tornaram-se semelhantes aos seus mestres caídos. Capítulo 4. A ira divina e o dilúvio. Deus, vendo o estado de total degeneração da criação, decide agir. É neste momento que aparece Noé, descrito como um homem justo e íntegro diante de sua geração. Enquanto o mundo afundava em trevas espirituais e físicas, Deus prepara a salvação por meio da arca. O dilúvio, então, é enviado não apenas como punição ao homem, mas também como um juízo direto sobre os Nefilins
e os anjos caídos. Enquanto as águas cobriam a terra, os gigantes pereciam. Seus corpos físicos foram destruídos, e, segundo a tradição de Enoque, os espíritos dos Nefilins tornaram-se os espíritos malignos errantes, conhecidos posteriormente como demônios. Os líderes dos anjos rebeldes, como Azazel, foram acorrentados em prisões espirituais até o dia do juízo, conforme também relatado na Epístola de Judas, verso 6, e 2 Pedro 2:4. Nefilins pós-dilúvio. Um dos maiores mistérios do Gênesis está em um pequeno detalhe. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Como assim depois? Se o dilúvio destruiu tudo, como os gigantes retornaram? Algumas teorias tentam explicar. Nova queda angelical. Outros anjos caíram após o dilúvio, repetindo os mesmos erros. Descendência preservada. Esposas dos filhos de Noé poderiam carregar sangue de Nefilins. Gigantes remanescentes. Pequenos grupos teriam sobrevivido escondidos. Na Bíblia, muitos séculos após o dilúvio, surgem povos como os Anaquins, Emins, Refaíns e até figuras como Golias, descrito como um homem de quase 3 metros, armado com uma lança do tamanho de um eixo de tear. Esses registros sugerem que a semente dos Nefilins continuou de alguma forma. Capítulo 5. Nefilins na cultura antiga. Culturas antigas do mundo todo falam sobre seres gigantes, deuses caídos e mestres das estrelas. Entre os exemplos, as pirâmides do Egito, com arquitetura e precisão avançadas. Os zigurates da Mesopotâmia, considerados portais entre céu e terra. Os muros colossais de Baalbek, no Líbano, com pedras que pesam centenas de toneladas. As estátuas da Ilha de Páscoa, misteriosamente erigidas por povos primitivos. Seriam essas obras parte do legado dos Nefilins? Ou dos anjos caídos? Algumas teorias modernas associam os Nefilins a alienígenas antigos, enquanto outras os enxergam como seres interdimensionais, ou figuras espirituais que corromperam a humanidade com tecnologia e poder. O retorno dos caídos. Textos como o livro de Enoque afirmam que os principais líderes dos vigilantes foram aprisionados por 70 gerações, aguardando o julgamento. Isso levanta outra questão. Eles podem retornar? A ideia de um retorno dos Nefilins aparece em profecias apocalípticas, onde os espíritos malignos terão liberdade para agir com mais intensidade no fim dos tempos. Muitos ligam essas profecias ao surgimento de um anticristo e a eventos sobrenaturais vindouros. Na cultura popular e na ficção científica, a ideia de gigantes antigos, experimentos genéticos e entidades do passado retornando ganhou força. Filmes, livros e séries exploram essa narrativa, como se parte da humanidade ainda carregasse uma memória esquecida desses tempos. Conclusão. Lenda, história ou advertência. Os Nefilins continuam a provocar debates e teorias, tanto no meio religioso quanto acadêmico. Seriam apenas mitos antigos para explicar a maldade humana? Ou seriam registros distorcidos de um passado real e aterrador? De qualquer forma, a história dos Nefilins carrega uma mensagem poderosa. A de que o orgulho e a rebelião, mesmo vindos de seres celestiais, têm consequências graves, e que o desejo de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus pode levar à destruição. Entre o céu e a terra, entre o humano e o divino, os Nefilins permanecem como um símbolo de alerta, um eco de uma era onde o impossível caminhou entre os homens. Se gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e compartilhe este vídeo. Nós do canal, o Escolhido, agradecemos. Até a próxima.